Olá, gente. Nós vamos falar um pouquinho sobre história, né? A história da nossa civilização. Olha aqui. As formas de organização social e política e noção de Estado. Bom, antigamente, né, as pessoas não tinham como se organizar. Viviam sem ter organização, mas da forma que nós fomos crescendo, nós fomos precisando nos organizar para que não houvesse tantas brigas, tantas discórdias, não é? Então, os animais são diferentes de nós, porque eles mesmos se organizam da forma deles. Mas nós, seres humanos, nós, por pensarmos, precisamos ter uma organização. Então, com o tempo, nós fomos nos organizando, né, socialmente, e vimos que nós não poderíamos viver como os animais. Até porque a gente precisa de leis para serem respeitadas. E essas leis alguém teria que fazer, não é? E daí surge então as diferenças, né, de organizações. Existe a organização social e política e a noção do Estado. Bom, as sociedades organizaram de diversas maneiras, não é? E nós precisamos entender que se a sociedade não se organizar, tudo vira bagunça. Se não tiver uma lei dentro da escola, como é que seria? Se um município não tiver suas leis, o estado não tiver suas leis, um país não tiver suas leis, como é que vai ficar? Não é? Então, essa organização social e política precisa se ter para que nós tenhamos a democracia. O que é democracia? É o governo pelo povo. Esse povo é quem deve eleger os seus representantes para criarem as leis e serem aprovadas, para que nós vivamos na sociedade da melhor maneira possível. Para isso que existem as organizações sociais, as organizações políticas e também o Estado, que é também o responsável por essa organização. Aqui, ó, antigamente, a educação era uma educação muito rígida. Os pais, né, era o pai, era o chefe da família. Hoje em dia não. Hoje em dia a mulher moderna, ela trabalha, ela age como pai, como mãe. A família de antigamente, que era pai, mãe, filhinho, tudo certinho, não é mais como hoje, não é mais assim. Muitos casais não dão certo, se separam. E aí, essa sociedade, ela se modifica, ela vai se modificando. Por isso que nós temos que estudar a história, não é? E aqui vem falando do Estado. O Estado é a democracia em forma de governo, em que o povo tem participação direta, né?
Nós elegemos um presidente, nós elegemos um governador, nós elegemos um prefeito, no caso aqui a prefeita, e eles estão responsáveis pelo município, pelo estado do Rio e pelo país. E aí, eles, que nós vamos ver adiante, são responsáveis pelos poderes executivo, legislativo e judiciário. Por quê, professora? Porque nós precisamos disso para organizar. Tá aqui, ó, a organização social e a cultura. Se nós não tivermos essas leis, tudo vira bagunça. Já pensaram se não tivesse as leis de trânsito? Já pensaram se não tivesse as leis para a educação, as leis para o trabalhador? Então, mas antigamente, tia Aparecida, existia isso? Não, porque a população foi crescendo, 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 e nós precisamos cada dia mais simplificar essas leis para que todo mundo tenha acesso aos direitos e aos deveres. Aí a tia Aparecida colocou aqui algumas atividades para vocês, tá? Que vocês façam com bastante atenção, tá bom?